Bora fazer um teste aqui, vlog de viagemzinha. Bora aí, ó. CWB Airport. Let's go, Rio de Janeiro. Esse aqui é o tal do Duty Free. Ó, turma, 6 da manhã. Dá pra tomar uma já, eu acho. Aí, ó, turma, com quem que eu tô aqui, ó? Com o homem. Meu parceiro Chaka Digital. Bora! Bora pra mais uma. Mais uma. Isso aí, turma. Tô aqui do RJ. Vou curtir a prainha. Fala, turma. Tô aqui numa rua do Rio. Vou mostrar pra vocês como é que é. Cara, normal isso aqui, ó. Cara, a maioria das ruas, elas são assim, todas arborizadas. E, cara, sem falar da praia, né? Mas realmente você sente que é uma vibe bem Mata Atlântica mesmo. Aqui é bizarro, cara. Bizarro. Fala, turma. Agora a gente vai alugar uma prancha aqui, ó, pra surfar na Praia do Apoador. Uma dos melhores picos. E vamos aí, né, cara? Vamos pras cabeças, olha que irado. Várias pranchinhas pra alugar. Aí, turma, esse aqui é o Apoador, né? Onde rola aí, ó. Ali onde eu tava surfando. Iradíssimo. Várias ondas. Bora, tropinha, dar uma corridinha agora. Aqui, vamos ali em Ipanema, meter uns 5 km só. Acordei meio tarde, mas vamos aí, aproveitar o dia. Galera, saca essa vista do hotel aqui que a gente tá. Tô aqui com o meu brother, Pedrão. Top demais, galera. Olha, ó o Cristo lá. Nossa, cena de filme. Cena de filme, cara. E é isso, cara. Isso que dá, né? Trabalho digital, plantar e colher. Tamo junto. E as amizades que fortalecem. Eu nem sabia isso que o Chaka ia vir aqui. Ó. Descobri ontem. Pô, um dos meus melhores amigos, né? Boa companhia. Tamo junto, velho. Tamo junto, Irado, então. velho. Top demais, mais uma experiência aí. Vamos pra cima, velho. Olha que irado, velho. Rapaziada, olha isso aqui, velho. Iradíssimo. Parece bem a Grécia, né? Bora fazer o credenciamento, velho. Fala, rapaziada, estamos aqui ajudando no credenciamento. Chaka Digital, os caras aí, ó. Vamos ajudar eles aí, ó. Qual que é o teu CPF, irmão? Aí, turma, esse aqui é o tal do Subido ao Vivo, ó. Desce aqui, participar do eventinho aí, bora pras cabeças. As pessoas, é uma das coisas mais comuns que eu ouço quando eu venho no Subido ao Vivo. Quando acontece o Subido ao Vivo. Que você chega aqui achando que você poderia chegar num lugar X, mas aí você escuta pessoas falando de sonhos tão bizarros, resultados tão fora da sua realidade, que você passa a perceber que aquilo que você queria pra você era muito pequeno. E aí... Internet. Opa, por que vai pagar a internet? Vai ter que pagar uma conta. Aí com 15 anos eu comecei a pagar a internet, com 16 eu comecei a pagar a internet, com 17, com 18... Fala, galera, primeiro dia do evento tá quase acabando. Tô aqui, ó, com o Robertão, gente boa. Cara, e a gente tá curtindo muito, velho. O evento tá muito bom. Teve Primo Rico, Joel J. Teve agora também o Thiago Tesma. O Janine. Cara, boa palestra. Conteúdo, soco no cérebro o tempo inteiro. Cara, uma estrutura sensacional, coisa boa, novas estratégias, novas discussões, tudo atualizadíssimo pra gente entregar o melhor pra vocês. O melhor de nós, vocês vão receber. Pra vocês, empresários. É isso aí, velho. Tamo juntos. Descobre um câncer no oncologista. Você descobre um câncer no check-up. Tá, tudo bem. Estamos aqui porque o Pedro passou por isso. 100 slides aqui hoje. Curto do pensamento eficaz, eu gosto demais desse livro do Shane Parrish. Quem tem dificuldade em desenvolver inteligência emocional, fico aqui a minha indicação. Esse é um senhor livro, ajuda. Bora pegar a plaquinha aqui da mentoria, do livro que a gente pegou, rapaziada. Rapaziada, ó o cara aí, ó. Pro vlog, manda um salve aí pro vlog. Beleza? Tudo bem?
Rapaziada, receber uma plaquinha aqui do nível da mentoria que a gente chegou de subir do Pro. E olha essa beleza, chegamos no nível Elite, ou seja, o segundo maior nível. Pô, isso aqui é o trabalho, um ano inteiro de muito trabalho, consistência, choro, alegria. E cara, querendo ou não, a gente plantou, graças a Deus estamos colhendo. Mas esse aqui é um objeto que solidifica tudo isso, pra gente lembrar todo dia que a gente é capaz de ir muito além e sempre. Com Deus a gente pode tudo, galera. E olha isso aqui, olha isso aqui. Caraca, velho. Iradíssimo. Vamos! Toma aí o Carlos. Vamos lá? Vamos lá, eu vim pra ser aquele cara chato, vai incomodar. Galera, olha a força do Sobral, velho. Olha quanto a gente teve de sucesso. que é mais do que uma comunidade, Cara, nós formamos demais, uma né? tribo Subir. Mano, olha isso, velho. Para pensar na quantidade de armadilhas que você mesmo coloca no seu próprio caminho. As inseguranças que é familiar, em vez de você enfrentar o desconforto da incerteza de você buscar um paraíso. E aí vem a questão. Se você está numa situação como estava meu amigo, bora voltar pra casa. Toma. E é isso aí, turma. Chegamos em Curitiba. É isso aí, velho. Chuva, frio, nublado. Fala, galera do canal Luiz Chaca Digital. Finalmente em solos curitibanos. Espero que o meu áudio esteja bom. A gente chegou em Curitiba, né? Rio de Janeiro foi lindo. Lá é bizarro. Eu tive a oportunidade de fazer uma das coisas que eu mais gosto da vida, que é surfar, né, pegar uma praia, mas também tive outra oportunidade que foi participar de um evento muito bom, coisas que destravaram minha mente, não que destravaram, mas me trouxeram novas visões. E eu vou compartilhar com vocês, isso mesmo, os principais insights, né, vou falar palestra por palestra e depois a gente quebra para os principais insights que eu tirei mais proveito, né. Tá, cara, vou falar dos poucos palestrantes que teve. Teve Thiago Nigro, Joel J, não pode deixar de falar do Pedro Sobral, Priscila Zilo, teve o Wendel Carvalho, teve Ícaro de Carvalho. Quem mais que teve nessa parada? Thiago Tesman, Carlos Bush, cara, só a elite da elite. Também teve aqui, ó. Cara, teve um que foi muito fera, velho. Nem lembro o nome do cidadão. Pedro, tá? Neurovox, muito bom também. Ah, a gente não pode deixar de falar também do Jerônimo Telman. Cara, fera. Então vamos lá. Cara, o que eu tirei de principais insights, né? O Primo Rico falou muito sobre ter clareza, foco onde você quer chegar, né? E ele falou para você realmente pensar diferente, cara. O que eu posso fazer de diferente para o meu negócio, para o que eu estou fazendo, que realmente me diferencie dessa manada. Querendo ou não, o mercado é muito concorrido, a gente precisa encontrar meios, né, de tudo isso. E, claro, a gente tem que ter uma visão muito clara. E para a gente atingir, a gente tem que ter foco e objetivo, cara, e tem que ser cristalina, segundo ele. Né? Decidir aonde eu quero chegar e daí, né, o caminho aparece. Basicamente é isso que ele comunicou, né? Joel J, ele falou tipo 9 alavancas, 9 coisas, basicamente eu não notei muito bem, só que para o sucesso, né? O que a gente precisa fazer para alcançar o sucesso? Primeiro, é ter foco, né, principalmente em tudo. Então, o foco é saber dizer não. Isso é muito forte quando a gente for pensar. Poxa, o que é foco, literalmente? Cara, é você saber dizer não para aquela saidinha, aquela cerveja, aquela coisa. É saber dizer não pro teu celular quando está trabalhando. É saber dizer não para as distrações. Então, o foco é isso, saber dizer não. A gente tem que ter uma boa gestão de tempo. A gente tem que buscar conhecimento. Então, é isso que nos liberta. A gente precisa claramente ter, né, ir atrás do dinheiro, né, e também ter essa visão cristalina que o Thiago Nigro falou. Então, essas duas palestras foram em sequência, se conectaram muito em todos esses requisitos, né.
que a gente precisa sempre, né, dar muito valor, claro, para nossa saúde em primeiro lugar, para nossa família e trabalho. Porque se a gente não tiver saúde, segundo ele, a gente não é capaz de muita coisa. A gente não é capaz de ajudar a nossa família, a gente não é capaz de ajudar nossos colaboradores. E claro, a gente tem que ter confiança, ou seja, acredite em você, né? Se você não acredita em você, quem que vai? Então tenha confiança, vai, tá ruim, continua, basicamente essa questão. O JJ é um atleta excepcional e ele transferiu muito essa mentalidade de atleta, né, para os negócios. Então isso foi algo realmente muito legal, muito conectador. O Thiago Tesma passou uma estratégia de tráfego pago para captação, né? Se você não trabalha com marketing digital, não sei se vai conectar muito com isso, mas ele realmente passou algumas ideias sobre, né, prova social, né, depoimento, UGC, para a gente buscar aqui, que é o UGC, User Generated Content, ou seja, pessoas fazerem, né, sem você pedir conteúdo sobre a sua empresa, né, em troca de um benefício, ou seja, gerar meio que um hype natural. Ele falou, né, de uma estratégia aqui meio secreta, mas talvez eu compartilhe, comente aqui, manda mensagem, talvez a gente possa falar sobre isso. O Janine, né, teve outra palestra que ele falou sobre Google Ads. O principal insight foi, né, campanha de Google Ads, campanha, né, de pesquisa, começar sempre com a palavra-chave que tem a maior intenção de compra, ou seja, aquele perto de mim, urgente, seja o que for, e sempre começar com a frase exata, ou seja, sempre começar com aquele colchetes, beleza, daí se tá travando muito, não tá entrando coisa, por um bom tempo, daí vai para aspas, mas nunca deixar aberta efetivamente a campanha de pesquisa da palavra-chave. Ícaro de Carvalho falou sobre você saber, né, se vender bem, você tem que aprender a ser um bom comunicador, que a toda hora, querendo ou não, a gente está fazendo uma venda, a gente está vendendo nossa ideia, né, e em certo momento a gente está vendendo nosso produto, nosso serviço, então a gente tem que saber comunicar com clareza, para não ter viés, né, e claro, ele também passou essa visão que as pessoas realmente são os ativos mais valiosos que tem, então a gente tem que realmente saber isso. Claro, ele passou essa visão, você que trabalha com marketing digital, você tem que saber desenvolver uma esteira de produtos, né? A jornada do cliente dentro da sua empresa. Ele chegou em tal nível, tal momento, o que mais você vai oferecer para ele? Para você também fazer upsell e também ele ganhar, né, mais com isso, querendo ou não. Tem que estar muito alinhado essa questão de faturamento. E você também, claro, se você tem uma empresa, você tem que estabelecer seus principais diferenciais competitivos. Você tem que deixar isso claro, nítido para as pessoas. Mas realmente tem que ser um diferencial, não pode ser qualquer coisa não. O Jerônimo passou muita visão, né? Ele é mais coachzão, mas muito bom. Ele falou, você é aquilo que você repete. Então, se toda hora você está repetindo, né, se negando na academia por preguiça, você está se tornando isso, um preguiçoso. Então, você não pode ficar negando, você é o que você repete. Se você come bem, você vai se tornar uma pessoa saudável. Você treina todo dia, você vai se tornar uma pessoa, né, com um corpo estético e saudável. Você trabalha sempre, você vai ter sucesso. Basicamente é isso, você se torna aquilo que você repete. E claro, a decisão cria o destino. E teve outro ponto, essa palestra do Jerônimo conectou muito com uma outra que teve no dia seguinte, né, que é a questão do... Vou até falar dela porque ela se conecta mais com esse momento que eu tô falando, que é quase demais que passaram. Que foi a do Pedro, da Neurovox. Ele trouxe várias coisas buscando entender a neurociência mesmo, coisas que fazem a gente travar, coisas que fazem a gente evoluir, questões de medo, né, avanços. E teve uma frase que ele soltou que é assim: Deus disse, ame seu inimigo. Eu obedeci e amei a mim mesmo. E claramente isso é um ponto primordial na nossa vida. Toda hora, quem que cria objeções sobre nossas ideias, sobre os nossos sonhos, quem que gera preguiça para você ir lá fazer aquele treino, é sempre você. Então esse é o maior nosso inimigo, né? Nós mesmos. E nós temos que saber o porquê disso. A gente entendendo a essência disso, a gente consegue contornar. Por exemplo, o cérebro, ele tem uma resistência emocional à mudança. Mas por que isso existe? Poxa, na época lá, os homens da caverna, querendo ou não, cara, era escasso comida, era escasso. E daí, beleza.
eles tinham que comer, caçar para comer, e a partir do momento que a gente tem uma grande disposição de comidas hoje em dia super gordurosas, calóricas, cara, aquilo é dopamina pura. Por quê? Porque a nossa natureza, ela não condiz com o que realmente a gente tem hoje. Por quê? Se a gente antes era escasso, extremamente escasso, hoje a gente tem que ver quanto mais melhor, quanto mais melhor, quanto mais melhor. Então isso é natural. A partir do momento que você entende que esse gatilho é da sua natureza, você, dá um passo para trás e consegue. Cara, isso não tem nada a ver comigo, realmente eu não preciso estar comendo tudo que eu estou comendo agora, comendo esse chocolate, seja o que for. Isso consegue realmente mudar muita coisa, né, na sua história. Então eu acho que isso é muito bacana de você entender. Mas tá, como assim o cérebro tem uma resistência emocional à mudança? Cara, o ser humano gosta de conforto, ele gosta de estar, né, no quentinho, né, tudo isso. Claro, tudo que é novo vai incomodar, vai gerar, né, esse incômodo realmente. E ele trouxe uma frase muito boa que condiz com tudo isso e você vai concordar comigo. Vamos lá. O cérebro prefere infernos familiares devido ao medo do que paraísos incertos. O nosso cérebro prefere isso. E isso a gente vê no dia a dia. Você está muito mais, né, você sente muito mais à vontade, né, aquilo que você já conhece, mesmo sendo ruim, do que com o novo. Por quê? Porque a gente não conhece o novo. O novo dá medo, coisas novas. Então, por exemplo, vou até dar um exemplo do próprio Rio de Janeiro, no dia seguinte dessa palestra. Eu tinha ido, no primeiro dia que eu cheguei no Rio, fui surfar, aluguei prancha com o rapaz lá, voltei. Aí, né, passou o evento, tudo 4 dias depois, fui surfar de novo, eu fiquei olhando, falei, cara, mas será que vai ser bom comprar com aquele e alugar essa outra prancha? Daí, o paraíso, daí veio na hora, o cérebro prefere infernos familiares devido ao medo do que paraísos incertos. Falei, caraca, conectou muito, mas eu vou comprar com um cara que eu já conheço, o cara é gente boa, sei que minhas paradas vão estar seguras e é isso. Então, basicamente, eu conectei na hora, falei, caraca, é verdade. A gente é muito mais suscetível à decisão para coisas que a gente conhece. Então isso é até um gatilho para você pegar para o teu marketing. Você precisa ser conhecido, né? Quem não é lembrado, quem não é visto não é lembrado. Então trabalhe muito essa questão de posicionamento para você ter, né, esse seu sucesso. E aqui outra frase, né? A familiaridade muda o seu critério do que você vai aceitar ou não. Então realmente conecta com o que eu acabei de falar. E essa frase eu tenho pensado muito todos os dias depois dessa palestra, que me pegou bastante, que é o seguinte: saber o que é melhor para você e não fazer também é uma traição. Então você tem que realmente, se você sabe que acordar cedo, fazer aquele treino, ou abrir aquela empresa, ou ir atrás do seu sonho, ou, né, dar o seu melhor no seu trabalho para você ir além. Se você sabe que isso é o melhor para você e você não faz, isso é traição com você mesmo. A pessoa mais importante da sua vida. Isso. Pesado, né? Pedro Neurovox. Cara, mandou muito, não conhecia. Muito bem. Vou voltar agora, né? Já que eu dei uma passada aqui. Cara, o Fábio Ricota, né, passou uma visão de agência. Ele passou uns hacks lá, uns negócios de inteligência artificial para análise de mercado, estratégia, que não tem nem como eu descrever nesse vídeo. De tão maluco que é e funciona tão bem, aquilo que é um negócio de louco, A gente já está aplicando aqui na agência, a gente adaptou para o nosso modo, né, de pensar, nosso método, realmente pegou toda a base, aplicou para o nosso jeito, está fazendo, cara, tá dando muito certo, está sendo algo realmente muito exponencial, muito bacana mesmo por parte dele ter compartilhado tantas ideias. O Bruno Choran, né, que é o sócio do Sobral na Together, passou também uma boa visão sobre agências, então isso foi bem legal. A Priscila falou sobre estratégia, ela passou o método dela que se chama PAVE, que é um codinome para produto, audiência, vendas e estruturação de negócio, que é o que você precisa ver antes de montar uma boa estratégia. Então, uma sequência de perguntas que alinha tudo isso para você montar uma estratégia. Então, isso está muito bem ligado com, né, o tráfego pago, eu acredito que 50% é estratégia e 50% é o criativo em si do anúncio, digamos assim. Então, e ela falou também sobre extrema responsabilidade.
extrema autorresponsabilidade, que é sobre um livro, e ela falou, você é responsável por 100% dos resultados que você gera. Então não existe culpa de outro, não sei o que, por isso que aconteceu. Não, cara, não tá gerando resultado, a culpa é sua. Não tem mais ninguém envolvido nisso, e você que é responsável pelos seus resultados. Quer? Dá um jeito. O Carlos Bush, ele trouxe uma visão insana, eu gosto muito dele, gosto muito realmente da visão que ele traz sobre negócio. Ele é bem executivão, né? Já passou por várias empresas enormes, né? Como na parte de vendas, e ele traz uma visão muito boa. E ele fala assim sempre, cara, você tem que pensar diferente, né? E, cara, você tem que ter essa visão. Cada vez tem mais dinheiro disponível na sociedade, né? Não se distraia, né? Jogue com a probabilidade, ou seja, cara, o que vai trazer mais probabilidade de ganhar, né? E ele já adianta, cara, fazer o óbvio não vai te dar mais chances de ganhar, mas sim de perder menos. Fazer diferente, o que ninguém faz, te dá mais chances de ganhar. Então ele traz um jogo sobre probabilidade, ele falou sobre NBA lá, incrível, falou Stephen Curry, que começou a arremessar de 3 que nem um louco e começaram a ganhar sem parar, ligou muito. Ele fala que também a questão de o que é um posicionamento digital? É a batalha pela percepção. Então ganha quem tem uma percepção maior sobre o seu público. Exatamente isso. Ele falou também sobre os dinheiros que a gente deixa na mesa. Que ele falou umas histórias do diamante que assoprou e tal. É uma história louca, muito boa. Eu não vou falar aqui. Se você for numa palestra dele, você vai gostar quando ele for falar. E para finalizar tudo isso, Wendel Carvalho. Esse cara, ele trouxe uma visão muito forte sobre conhecimento é informação aplicada. Então você não conhece nada se você conhece na teoria e nunca aplicou isso na prática. Isso não é conhecimento. Beleza, mas como que a gente faz para você ir além? Cara, você tem que ter uma visão poderosa. Então todo mundo falou sobre visão, clareza. Cara, isso é o principal. Ter um propósito claro, ter uma rotina que condiza, né? Uma rotina de comportamentos que condiza com esses outros dois, ter ambiente e guardiões. Então o ambiente certo vai te prover o caminho, e guardiões é o quê? Você realmente escolher alguém que vai te fazer levar para esse caminho, e geralmente ele falou assim, tem uma alavanca de dor aqui. Então, por exemplo, eu me comprometi a falar com 100 pessoas essa semana. Pô, daí eu falo assim, cara, tá. Falo assim, mãe, eu vou prestar conta, se eu não falar com 100 pessoas essa semana falando sobre o meu serviço, eu vou te dar R$1.000. Entendeu? Uma alavanca de dor que já esse comprometimento com esse teu guardião. Então isso é muito bacana. Ele falou assim, o que tira a coragem, né, da pessoa? Falta de conhecimento técnico, ou seja, o que, como, com o que, quando, por quê. Segundo, prisão relacional, ou seja, tem a salvador, vítima e acusador. Cara, você tem que sair desse ciclo, não fica nele. E desordem emocional, ou seja, se você é uma pessoa controladora, perfeccionista, cara, você tem que sair disso. Isso não vai te levar para o próximo passo, né, digamos assim. E ele falou, poxa, sempre adiante de novos cenários, novas ideias, novos sonhos, isso gera um medo. Isso conecta muito com o Pedro da Neurovox falou, medo do novo. Mas como que a gente antecipa os possíveis erros? A gente pensa assim, Marco Aurélio falava sobre o premeditato marabellum, uma coisa assim, eu vou colocar melhor o texto aqui, que é, beleza, vamos lá, se eu fazer isso, o que pode dar errado? O que eu posso fazer para isso não acontecer? E terceiro, o que eu farei se o meu medo acontecer? Beleza, você verifica tudo isso e geralmente isso vai te trazer mais clareza, mais calma, e você vai lá e faz. E também tem a questão do contramovimento, que é a outra ideia que você pode aplicar, que é qual o pior cenário se eu não fizer nada? E a dica, o último insight que ele traz é enriquece quem ajuda mais pessoas. Quer enriquecer de verdade? Ajude pessoas. Quem ajudar mais pessoas vai ganhar mais. Simples assim, seja com o teu produto, seja com o teu produto, o teu jeito de agir na vida, as pessoas que você ajuda, do jeito que for, você vai enriquecer de alguma forma. E aqui eu listei todos os insights que eu tive
de acordo com todas as palestras juntando agora. Então vai lá um resumão que eu tirei de proveito melhor. Aqui tá o ouro do ouro do ouro. Vamos lá. Vamos lá. Ter clareza exata de onde você quer chegar. Ter foco é saber dizer não. O dinheiro do digital está na escala. Isso eu não falei para vocês. Priorizar saúde, então isso é inegociável. Organizar suas 24 horas, cara, pega a sua agenda, Daí ele falou aqui também, estratégia de captação de clientes do Tesman, que é basicamente o formulário vinculado com o CRM e mais um produto low ticket. Campanhas Google, começar com frase exata, depois frase. Investir no conhecimento de copywriting, querendo ou não. Desenvolver esteira de produtos para a jornada do cliente dentro da sua agência. Estabelecer diferenciais competitivos claros e expor eles. Você se torna aquilo que você repete. Estabelecer um processo claro de renovação de contratos, lógico, né? Quem trabalha com um contrato, mas isso tem que ser bem claro mesmo. Aí, scripts do Ricota, né, que ele tinha passado lá, com as inteligências artificiais. O Chorão passou um site de vendas. Vendas acontece quando o ambiente de segurança é estabelecido antes. Para uma boa estratégia, usar o método PAVE da Priscila Zillo. Ter extrema responsabilidade, ou seja, você é responsável 100% dos seus resultados. Fazer diferente, o que ninguém faz te dá mais chances de ganhar. Pensar, ele fala, daí aqui é uma conexão com o que o Jeff Bezos já falou. Pensar o que não vai mudar nos próximos anos e focar suas soluções nisso. Isso é tipo, forte. Porque todo mundo pensa, o que vai mudar nos próximos anos? Mas e aí, como é que você evolui em cima disso? O que não vai mudar nos próximos anos? Posicionamento é a batalha pela percepção para gerar... Ó, isso aqui é de extrema importância para quem trabalha com vendas. Para gerar valor antes... Para gerar valor, antes você tem que entender o que é valor para o seu cliente. Valor pode ser um post bonito, valor é mais faturamento, valor é mais seguidor, o que for. É um bom atendimento. O que é valor? E é isso que você tem que, né, pegar. Ah, isso é óbvio, Chaco. Cara, porque quando você escuta isso e vê realmente, você pensa um pouco diferente sobre essa ideia. Outro ponto, o cérebro tem resistência emocional à mudança. O cérebro prefere infernos familiares devido ao medo do que paraísos incertos. A familiaridade muda o critério de decisão. Saber o que é melhor para você e não fazer também é traição. Diante de novas ideias, utilizar o método Marcos Aurelius, lá que eu comentei. Agora, como que atinge uma nova meta? Meta, propósito, rotina, guardião com alavanca de dor. E o último, enriquece quem mais ajuda pessoas. E esse foi o evento do Rio de Janeiro, sabe? Obrigado, Pedro Sobral e equipe. Né, a gente participou, recebeu a plaquinha do Sub do Pro, nível Elite. Foi realmente, a gente cresceu muito nesse ano, graças a Deus e graças ao conhecimento dos ambientes que a gente acessou. E a gente só tende a crescer mais. Então, se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilhe com aquele amigo que você acha que vai gostar, que está começando agora, né, uma agência, quem sabe, ou até mesmo outro projeto. Beleza? Aqui eu vou trazer várias dicas sobre tráfego pago, marketing digital, lifestyle desse meio também, né, eventos, bastante conteúdo para agregar realmente. Meu objetivo aqui é ajudar o máximo de pessoas possíveis. O porquê, eu não sei o porquê, mas eu falei já. Mas valeu, galera. Até mais, se inscreve, tamo junto.